Daqui a pouco eu vou apresentar, na verdade, pedindo para fazer uma saudação inicial, então agradeço a presença de todos. Eu acho que foi um esforço coletivo, mas que é mérito agradecer a certas pessoas. E eu acho que a primeira pessoa a agradecer aqui, sem devolver elogios, né, é o Guilherme Abelha, que eu peço uma salva de palmas para ele, porque se esse evento está acontecendo hoje, posso ser exagero, acho que 80% de suor foi dele para esse evento estar acontecendo. E, evidentemente, com isso, eu me reporto a toda a nossa associação de docentes, que, enfim, que deu respaldo, junto com a reitoria, que a gente entrou em contato, e muito nos honra a presença aqui. Então, é claro que com isso eu estou estendendo a toda a comunidade, e é muita satisfação ver que o auditório realmente ficou cheio, né? Ou seja, então, como a gente acreditava, é um debate relevante, e nos honra trazer convidados, né, políticos que estão aqui nos ajudando nessa articulação, pessoas do corpo técnico, do governo do Estado, que apesar de estarem ali na gestão, eles têm um fundamento para fazer, então, uma proposição de alternativa, ou seja, não estão abaixando simplesmente a cabeça e seguindo a orientação ali dos secretários. E, então, até porque eles são parte de uma associação, é importante mencionar isso, né? E nos honra, então, esse convite. Outras associações que eu vejo aqui, como também ali, no Vitória, ali, nos honrando. Então, ou seja, é muito bacana ver que realmente a gente conseguiu acreditar nesse sonho de que era trazer a UERJ para o debate sobre o Rio de Janeiro, né? Eu que, antes de ser professor da UERJ, me considero especialista em Rio de Janeiro, né? Essa é a minha cachaça desde sempre. Se eu não tivesse como professor na UERJ, estaria nesse debate de qualquer forma. E o reporta que é uma fala de um colega meu, especialista, bastante conhecido de Rio, o professor Mauro Osório, né? O Mauro Osório sempre fez a provocação, provavelmente muitos já ouviram aqui, de que a UERJ era mais uma universidade federal do Rio de Janeiro, porque, ou seja, a UERJ não pensava o Rio de Janeiro, né? Eu acho que hoje a gente pode mostrar que isso já está sendo superado, né? Então, de fato, a gente quer pensar o Rio e quer participar do futuro do Rio de Janeiro e desenvolver isso. Tu pegou, é do meu PowerPoint, né? Não, essa sim, essa sim. Eu vou aqui para frente, senão eu vou ficar com essa luz na minha cara aqui, vai ficar um pouquinho. Tá bom, vai lá. Pode. Fundamental aqui da minha fala, da minha tese, né, que eu tento defender aqui o tempo todo, que o problema não é um problema simplesmente do Rio de Janeiro, a solução não depende somente do Rio de Janeiro, há causalidades, há especificidades para o problema, e isso embarca, então, em toda uma discussão escalar, que a gente entende, então, que há uma conjuntura de crises, aonde essa crise tem uma especificidade no Rio de Janeiro que a gente tem que analisar. Mas está muito longe de ser simplesmente uma crise de gestão estadual, uma crise de corrupção, então, logo, como se fala, uma crise também de incentivos fiscais ou de erro nessa política. É muito mais amplo que isso, senhores. E aí eu acho que um pouco a gente pegou esse mote, quando deu aqui o título para esse evento daqui, quando a gente questiona, é uma crise financeira apenas? Eu que sou professor da Faculdade de Economia, e geralmente a gente está acostumado com aquela brincadeira de o economista um matemático um pouco mais sofisticado, né, que tem teoria, que tem uma discussão de problema social, então não vive só no mundo da matemática pura, mas a gente vê isso muito respaldado no debate político, quando se fala que o problema do Rio é aritmética, saber fazer conta, é fechar balanço, e que a solução, então, é algo que ofereça, mesmo que momentaneamente, uma fechada de conta. E eu acho que o problema é muito mais do que isso. Senão, a gente só bastaria, não precisava chamar um economista. Chama um contador, que o cara fecha balanço. Eu acho que a nossa discussão aqui é mostrar que muito mais do que uma crise financeira, aonde há um epifenômeno do problema, então, não é o ponto fundamental dele, há uma crise federativa. Eu ouso falar aqui para os senhores o que a gente vive no momento atual, e daí a importância do Rio de Janeiro ser discutido como um caso nacional, não apenas um problema aqui do nosso Estado, é que aqui é o balão de ensaio de uma tentativa
podemos dizer, oculta, de uma reforma federativa. Já temos reforma da Previdência, reforma trabalhista, possivelmente uma reforma tributária, mas o que está se fazendo no Rio de Janeiro, essa tentativa desse pacote de chama de recuperação financeira, por isso que é uma lei federal, é uma reforma federativa, é um novo entendimento, que não é tão novo assim, mas é um novo entendimento de como o governo federal lida com os entes da federação. Eu que sou especialista em economia regional e urbana, né, desde sempre, né, a gente discute o que a gente chama de uma crise da federação brasileira. Aliás, antes disso, uma discussão, inclusive, do que é federação. Eu não vou me alongar tanto aqui, evidentemente não é uma aula teórica, mas eu provoco, talvez, que muitos aqui, né, tenham uma dificuldade de entender o que é federação. A gente é federação há muito tempo, né? Mas, ou seja, a importância de defender o valor da federação e do federalismo, né, é uma coisa que parece que é apenas uma palavra bonita que está ali no nome da nossa república, né? República Federativa do Brasil. Né? Parece que é só um nome bonito. Tanto é que está se fazendo uma tensão federativa, é assim que eu entendo esse pacote, e essa forma como está se administrando a crise no Rio, que agrava essa tensão federativa. Por nosso azar, começou pelo Rio. Eu falo nosso azar por quê? Porque o diagnóstico que eu faço político, né, o Rio de Janeiro tem uma dificuldade muito grande de reflexão sobre o Rio de Janeiro, não só na academia, como fora da academia, na opinião pública, inclusive, que está muito mais próxima de grandes debates nacionais, achando que debater Rio de Janeiro é algo provinciano, é algo menor, é algo então não tão significante. E num debate desse, que eu estou tentando chamar a atenção de vocês, tem uma projeção nacional, não ganha, às vezes, o mesmo espaço que toda a discussão das reformas federais no Congresso Nacional. Eu, voltando a refrisar para os senhores que a gente aprovou uma lei federal. Então, é um debate de reformas, não é uma reforma constitucional, mas é um debate que ganha força e respaldo político em escala nacional. E a gente, elite política do Rio de Janeiro, uma grande dificuldade de articular um discurso de interesses fluminenses, podemos dizer assim. Quais são os interesses do Rio? Não se discute nesse debate. O interesse que se fala o governo é pagar os salários, voltar a ter caixa. Mas qual é o interesse do Rio? O que o Rio quer ser? Qual é o papel do Rio na Federação Brasileira? Quais os desafios do desenvolvimento brasileiro, de um projeto de país onde o Rio tem um papel? Isso não é uma discussão menor e nem é fugir ao tema, porque a forma como é que vai ser conduzido esse processo pode, como eu estou já polemizando, inclusive na imprensa, pode hipotecar o nosso futuro. Isso não é exagero de retórica. O que é uma hipoteca? É quando você coloca ali para conseguir uma negociação de uma dívida, você coloca algo em jogo. E, ao meu ver, a gente está colocando em jogo o futuro das políticas públicas no Estado do Rio de Janeiro. Esse é o grande risco que a gente tem nesse momento. Não é simplesmente continuar a crise financeira, o Estado não ter recursos, ter uma dificuldade aqui, a própria gestão da UERJ de conseguir regularizar suas contas. É muito mais grave do que isso. É a gente não saber o que a gente quer ser, quais são os interesses que estão em jogo, o que a gente quer ser enquanto servidor público do Rio de Janeiro, quais são os interesses. A gente tem uma vocação, né? A gente toma porrada e continua, desculpa o termo, continua sendo servidor, né? Minha surpresa até quando a gente voltou, né, a gente continuou aqui, né? Não desistimos do nosso concurso público. O governo faz na menor questão que a gente continue sendo servidor do Estado, pelo contrário, ele faz toda a sinalização para falar assim, você ainda quer continuar sendo servidor, mesmo assim? Então, esse que é um pouco, né, que tem uma maioria dos estudantes, tem que entender o papel que a gente está tendo nesse jogo. Porque a gente ainda, é por isso que eu falo, sem exagero de retórica, que aqui o que a gente está fazendo não é um discurso corporativo, minha fala não vai ser uma fala classista, simplesmente, mas é tentando enxergar o que seriam os interesses do Rio nessa conjuntura. Então, se o governo do Estado não pensa os interesses do Rio, a gente vai ver aqui na minha exposição, muito mais está preocupado em dar um ufa e terminar essa gestão ano que vem e se livrar do pepino, a gente
pensa, porque como a nossa vice-reitora colocou, a gente fica. Pelo menos a gente está tentando ficar, né? Estamos tentando aguentar isso. Bem, por isso, então, aqui eu coloquei, aproveitei uma charge do Globo, minha única menção ao Globo na palestra, mas a charge é boa, né? E aí coloca um buraco que tinha no Congresso Nacional, o pesão passando em cima, o Chucaruso botou que o buraco era o Brasil. E, ao meu ver, o problema do Rio de Janeiro, para estender o Rio, a gente tem que entender o Brasil. Né? Tem essa dialética. A gente não entendeu o Brasil, o que está acontecendo no Brasil, como o Rio sofre, então, esses problemas, a gente não... Por isso que eu botei que o buraco não é mais embaixo, o buraco é mais em cima. Pode passar, por favor. Aqui eu vou passar rápido, alguns trabalhos, né? Alguém mencionou, se quiser rapidamente anotar, bater uma foto, são as coisas que eu estou publicando aí mais recentemente. Ok? Eu grifo em especial aquele primeiro texto ali, que é o mais recente, né? Que está tanto na Carta Capital, no Brasil Debate, salvo engano meu, acho que está também no blog do Nassif, né? Ou seja, tem lá tanto uma versão resumida disso, como o texto integral, que acho que é em torno de 20 páginas. Mas, enfim, depois qualquer coisa também, eu passo meu e-mail, se a pessoa quiser, tem no Facebook isso. Aí a gente pode... Bom, essa é só para vocês terem uma noção um pouco de como a gente está tentando enfrentar, né? Quantidade de material. Pode passar. Bem, então, um pouco aquela minha fala inicial aqui, né? Eu acho que a gente tem que, para organizar um pouco aqui a nosso debate, de um lado, a gente tem um problema oculto, que é uma tensão federativa, então uma tensão nesse federalismo brasileiro, certo ocultamento dessa problemática, e de outro lado, o que eu provocadoramente chamo de uma moral de tesouraria, que é fechar balanço. Se orgulha que sabe fazer continha. A moral de tesouraria, então falando um pouco aqui dos pontos, ou seja, ela não consegue ir além da aparência de uma soma de desequilíbrios que ninguém nega. Por isso que o debate fica de surdo, de cego e surdo, porque ela vai falar de coisa que eu entendo, eu não nego o problema que ela está apontando, só que o problema é a forma como ela fala, não há alternativas, porque ela não consegue ir além do que ela expõe como aparência do fenômeno, e não discute a essência dele. Então, a aparência, você vai ver uma série de desequilíbrios, você vai ver desajustes, você vai ver um déficit público explosivo, você vai ver um peso da previdência pública, tudo isso ele vai falar. Ou verdade. Mas então a gente tem que ir além disso, para justamente, e é um ponto que eu quero frisar, por isso que eu trouxe para o começo, né, porque às vezes no final eu colocava isso mais para corrido, que a gente tem que então discutir propriamente como é que a tomada de decisão entre os entes da federação. Então, muito mais do que uma discussão de responsabilidade fiscal e de condenar, às vezes, uma gestão por irresponsabilidade fiscal, a gente tem que discutir que pode, quem pode, dentro de um ordenamento federativo. E aí você vai perceber que o governo federal tem graus de liberdade para a condução do seu orçamento, de se autofinanciar muito mais pela legislação do que qualquer ente subnacional. A forma como amarraram pela lei de responsabilidade fiscal, quando chega num caso como aconteceu, que também aconteceu com o governo federal, o rombo lá é muito maior do que o daqui. Só que a diferença é que ele se autofinancia. A gente não pode. Então, o que a gente faz? A gente depende de um entendimento, de um acordo com o governo federal. Um governo federal que demonstrou que, desculpa o termo, dane-se. Quero pensar no meu interesse, no meu ajuste fiscal. Que o Rio não atrapalhe o meu ajuste fiscal. Quando ele fala é meu mesmo, ou seja, é em termos de a escala do governo federal. Não é o meu do Brasil, porque senão estaria o Rio dentro. Então, trata o Rio como se ele não fizesse parte do Brasil. Como se ele fosse algo que atrapalha. Igual se fosse uma empresa que está devendo, e não propriamente um ente da Federação Brasileira. Que exigiria, então, como União, por isso que ele ganha esse nome, daí a gente está começando a discutir federação, ele chama União não é porque é um nome bonito, é porque ele é o responsável, em última instância, pela coordenação e o equilíbrio da Federação Brasileira. Então, se tiver que responsabilizar alguém, em última instância, pelos problemas nas tensões entre competências e recursos para administrar a máquina pública, é o governo federal. Daí eu já antecipo, né, uma fala para pegar logo de começo, não há ajuda
Não há socorro que o governo federal está fazendo. E, aliás, mesmo se o fosse, que eu defendo que seja, não faz mais do que o seu papel como União. Porque aqui não é Alemanha e Grécia. Aqui é o mesmo país, caramba. Ok? Bem, então, ou seja, caso perguntasse por que uns mantêm estruturas de gasto e outros se veem impedidos, por que uns controlam mecanismos de poder de compra e outros estão desfinanciados. Então, a resposta não é simplesmente se um é mais responsável ou não, mas sim quem tem poder para isso. Quem tem poder de se autofinanciar. Assisti hoje, então, esse é o meu diagnóstico de pano de fundo, e por isso que eu defendo que a crise do Rio tem que ser nacionalizada, porque é um debate nacional, uma rodada de centralismo do ponto de vista tributário e financeiro, que supera, mas, em certa medida, é um complemento ao que aconteceu no final dos anos 90. Então, ou seja, no frigir dos ovos, o que está acontecendo é o seguinte, consentidamente, o governo do Estado do Rio de Janeiro está aceitando perder autonomia fiscal, senhores. E não tem mais política fiscal se ele aceita esse pacote, porque toda a política fiscal vai estar amarrada para voltar a garantir, no médio prazo, capacidade de cumprir os compromissos de dívida. Só que tem um detalhe, ano que vem tem eleição. Ou seja, um governo que passou já da metade da sua gestão, está assinando um compromisso para os próximos 3 anos, com possível renovação para mais 3, sendo que um próximo governante eleito, que vai ter toda uma polarização, debate, não vai governar, porque toda a política que ele puder exercer já está amarrada nas decisões desse pacote. Suponhamos, entre o Eliomar, o Mink, vire governador do Estado, Valdec, ele fala, não, quero a revisão. O governo federal chega, não tem problema. Você não gostou do pacote? A gente suspende, arresta contas, bloqueia, confisca o dinheiro do Estado e você volta à situação que a gente está vivendo nos dias de hoje. Então não é socorro, não é ajuda, é chantagem. É ameaça institucional. E, infelizmente, e é importante frisar isso, com o sistema jurídico apoiando, em certa medida, pelo menos lavando as mãos. Porque, ou seja, há discussão de riscos confiscatórios em cima da renda de servidores, e os tribunais lavam as mãos. Há risco, como a gente vive aqui, de execução de políticas públicas, em certa medida, lava-se as mãos, porque não dá prioridade nenhuma. Só que um detalhe, eles garantem o 12º do TJ. Eles não têm atraso no salário. Mas não é atraso de um mês, não. É no atraso de dias. Que eles têm que receber até o final do mês para já pagar a folha no início do mês. Então é importante entender essa lógica de poder também, quando o pirão ficou pequeno e tem um monte de mão querendo dar em cima, e como vai um lavando as mãos dos outros, ou pelo menos fazendo vista grossa, enquanto a sua instância de poder não está sendo prejudicada. E, evidentemente, uma instância como a nossa, que é de saber, futuro, que futuro? Ok? Então, pode passar aqui. Só uma fala que eu queria fazer ainda sobre aqui, mas pode já deixar essa, é o seguinte, eu faço questão de frisar isso até como referência. Eu me baseio muito nessas reflexões federativas, apesar de não ser um texto federativo, mas eu recomendo a leitura, de um livro do Keynes, o Keynes político, não o Keynes economista, chamado Consequências Econômicas da Paz. Tá? É um texto que o Keynes fez, um livro que ele fez, quando ele assessorou a comissão britânica no Tratado de Versalhes, na Primeira Guerra Mundial. E exatamente nesse texto, o Keynes discute ali o seguinte, qual é o custo para a Europa de manter uma Alemanha de joelhos? O que a gente quer? Aceitar uma culpa e penalizar a Alemanha e botar ela com uma dívida impagável, que ela não vai conseguir se recuperar, ou de fato reerguer a Europa? A opção que se fez no Tratado de Versalhes é não dar ouvidos ao Keynes, até porque naquela época ele ainda não tinha a importância que ele vai ter em seguida. Mas todo o entendimento no pós-Segunda Guerra Mundial foi exatamente escutar os conselhos do Keynes e falar, atribuir uma culpa
E uma culpa muito associada a essa lógica de moral de tesouraria. Porque a ideia era o seguinte, era credor, banca, Citi, financeira norte-americana, todos ali com dívidas, e todos querendo jogar a dívida para a Alemanha. E quem lucrava, rodava com isso, era a banca financeira dos Estados Unidos, que saiu da Primeira Guerra como credor. Interessou a alguns, concentrou renda, gerou processo de valorização, mas penalizou e sacrificou uma geração na Europa. Então, esse é o entendimento que a gente tem que buscar ter. Porque o Rio não é qualquer estado, senhores. Quando eu falo isso, não é um barrismo, não. É uma das principais economias da Federação Brasileira. Manter um Rio de joelhos, com uma dívida impagável, sem capacidade de fazer política pública, sem capacidade de ter estratégia de desenvolvimento econômico, pode, em certa medida, sacrificar um projeto de país, um projeto de recuperação econômica, inclusive, desse país. Bem, as tentativas de alinhamento, então, isso aqui eu vou passar rápido, um pouco como é que está o discurso da visão dominante, né? Então, a proposta nasce muito mais dessa disparidade de forças, um governo estadual fraco, por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente fica comemorando a fraqueza do governo, aqueles fora pesão, né, que a gente às vezes coloca nas manifestações, mas um governo fraco não quer dizer que a gente também está bem das pernas, porque a gente precisa de ter um governo forte para ter poder de barganha com o governo federal. Justamente por a gente ter um governo fraco, e cada vez mais fraco, que ele entuba o que o governo federal lhe impõe. Eu não vejo essa negociação como propriamente uma negociação onde você discute termos de acordos. Dá uma coisa para ter outra em troca, mas muito mais uma imposição de cima para baixo do governo federal sobre o governo do Rio, inclusive o governo do Rio fazendo a sutileza de fazer mais coisa que o governo federal lhe pede, para mostrar que ele é um bom serviçal. Então, ou seja, a proposta nasce muito mais dessa disparidade de forças e um governo estadual que busca respaldo no governo federal. Verdade é essa. Já que ele não tem base, já que ele não tem movimento por trás, já que não tem sociedade fluminense o apoiando, quem o respalda? Quem garante uma sobrevida? O governo federal com esse pacote. E nasce, então, na franqueza de ambos, com a desarticulação federativa. Então, se isso não permitir uma recuperação da Federação Brasileira e de um conserto para uma unidade econômica forte, dane-se. O importante é que esses cavaleiros tiveram êxito na sua lógica política. Então, a sabedoria política recomendaria não tratar o problema apenas como de dívida pública e desconexo de um programa de recuperação da economia. A prioridade devia, então, ser discutir como o Rio recuperar o seu papel no desenvolvimento nacional. Ok? Então, esse é o meu ponto. Né? Ou seja, não é simplesmente falar que é uma questão apenas de recessão, mas é você pensar o longo prazo junto com o curto prazo. Não é você simplesmente cortar a temporalidade e ficar satisfeito de conseguir agora mais um empréstimo. Como a gente vai ver, é uma coisa extremamente complicada. Pode passar. Só para lembrar os senhores, quando eu falo a importância de entender que é uma crise econômica, não simplesmente uma crise financeira, é esse dado de desocupação. O Rio, desde o final do ano passado, já supera a média nacional em taxa de desocupação. Então, ou seja, o porte da economia do Rio, proporcionalmente ao porte, o desemprego no Rio é maior do que a média nacional. Eu faço questão de falar isso porque é o seguinte, não era o normal, não era a trajetória. Em nenhum momento ali, até o final do ano passado, no final do ano passado que há esse corte. É o azul, o Rio de Janeiro, então a reta azul passa o Brasil. Caso inédito, na série histórica mais recente. Ok? Então, espera aí. Então, o problema do Rio, é porque eu quero enfatizar o seguinte discurso. Se fala muito, a crise do Rio, todo mundo está no mesmo barco. A crise brasileira é uma crise que pega todo mundo. Mas, espera aí. Nem todo mundo, nem todos os estados estão com uma taxa de desemprego maior que a média nacional. Só fazer uma ponderação aqui, que depois no próximo slide eu vou desdobrar ela. Isso começa ali na virada no final de 2014. Só que a gente vai ver no próximo slide que em 2015 foi muito mais uma influência de expectativas, tá? Porque taxa de ocupação não pega só quem está propriamente ali perdeu o emprego, mas também quem está procurando emprego.
Em 2015 foi muito mais isso, uma procura de empregos, uma incerteza. Já em 2016, não. Aí é uma perda violentíssima de postos de trabalho no estado do Rio de Janeiro. Então, isso pode passar. O próximo mostra exatamente isso. Aqui é o saldo. Então, não é só a taxa de ocupação, é o saldo, né? Então, postos no início do ano e no final do ano. E a gente vê que, em 2016, se perdeu no Rio de Janeiro mais de 176 mil postos de trabalho. Isso não está no pacote, senhores. Não está nem na introdução, como assim, realidade do Rio. O pacote não enfrenta isso. Se aumentar mais, se piorar esse quadro, os reflexos disso na própria crise econômica, porque não é só a desocupação, tem um efeito ali de reduzir a circulação de renda, dane-se. Pode passar. Então, ao meu ver, aqui eu vou passar rápido, transparece um caráter punitivo para servir de exemplo. Então, o Rio ali serve como um contra-exemplo de uma gestão que justamente caiu nesse buraco por ter organizado mal o seu orçamento, gastou demais, aquele blá 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 todo. Então, isso ajuda para, inclusive, o governo federal usar. Então, por isso que é preciso fazer um conjunto de reformas, blindar mais o Estado, evitar que se gaste excessivamente, para que não caia no mesmo caso que o Rio de Janeiro. Como se, eu já mencionei para os senhores, União e um governo subnacional tivessem o mesmo poder, que eles não têm. Bem, então, e é mais do que isso, desconsidera a urgência de um socorro emergencial. A crise nossa aqui, eu sou professor da UERJ desde 2013. Eu posso dizer que pelo menos ali no final de 2014 já começou um pouco, a gente sentiu o negócio, 2015 já foi tenso, e aí a gente já pensava assim, não, é fazer greve, né? A gente achava que fazer greve já resolvia, porque era só chamar atenção para a UERJ, né? Aí 2016 foi um pandemônio. E nesse pandemônio aqui, o governo federal está blindado. Quem tem dinheiro, quem tem capacidade de articular uma saída federativa para o problema, não está sendo responsabilizado. A gente fica numa briga intestinal ali, entre governo, Assembleia Legislativa, e a gente não conseguiu fazer, que era uma coisa fundamental, uma frente política para chegar e projetar isso nacionalmente, articulando com outros governadores, com outras prefeituras, com a bancada fluminense no Congresso Nacional. Essa nossa desarticulação, uma preocupação muito grande em ficar ali numa disputa, às vezes, inclusive, partidária, permitiu que a gente blindasse um governo federal, de modo que ele fica bem na fita. A visão da mídia é que ele está ajudando o Rio. Bem, e com isso, passou meses, meses e meses, a gente fechado, retomando e continua meses e meses com problema, e o Temer está lá. Quiçá 90 dias, não é isso? Que o nosso excelentíssimo governador falou que regulariza as condições de salário, mas como ele não jurou um calendário, ele cumpriu, então eu já considero que 90 pode ser 180, talvez. Ou pode até ser que ele cumpra os 90, mas veja bem, não há nada no pacote que cria ali uma salvaguarda para as políticas públicas, nada. Nada nesse pacote. As salvaguardas criadas é para garantir o compromisso de pagar uma dívida com o governo federal, claro, que, ampliando um prazo, então afrouxando as condições iniciais para que o Rio consiga de novo ter capacidade de pagamento. É essa a responsabilidade do atual governo do Estado e do próximo, se continuar na mesma linha. E continuamos sem socorro. A última agora a notícia foi lá no Hospital do Andaraí, não é isso? O governo federal, é um hospital federal, né? Vários diretores lá assinaram demissão porque eles não têm capacidade. Não vou ficar aqui pagando de esconder um problema. Então, ou seja, os servidores que querem servir esse país e querem servir o Rio de Janeiro estão sendo, o colega aqui do sindicato dos funcionários fala, está na valentia mesmo. Porque, de fato, em certa medida, não há nenhuma previsão de socorro. O problema do Rio é um problema de não atrapalhar o meu ajuste fiscal. Não é nenhum compromisso com a população do Rio de Janeiro e com a prestação de serviços. Sem exagero de retórica, porque ele não está sendo cobrado. Não é nenhum grande movimento nacional para cobrar isso dele.
Nosso azar é ter sido no Rio, que a gente tem essa dificuldade disso. Talvez se fosse em São Paulo, se fosse em Minas Gerais, que tem uma organização, né, histórica ali para a defesa dos seus interesses regionais, talvez não tivesse chegado na situação que chegou. Bem, então a gente vê esse cenário de cláusulas inflexíveis, chincanas processuais, não é só uma desatenção com o mecanismo de propagação de recessões, mas o ônus social também, um descuido da preservação desses fatores de futuro, como é o nosso caso, a UERJ. Dane-se. Okay? Se a UERJ ficar fechada, se a UERJ não voltar, ele vai questionar a UERJ. Ele não vai questionar as responsabilidades dele com a UERJ. Ele não vai questionar e liderar a população numa frente para defender os interesses nacionalmente. Ele faz o discurso do governo federal, dos interesses sendo tão privilegiados do governo federal. Pode passar. Eu vou passar rápido por isso, aqui é um trabalho do IPEA. Esse trabalho do IPEA simplesmente para dizer o seguinte, aqui tem isso aqui é um pouco complicado de falar, por isso eu vou passar rápido. Aqui é o multiplicador fiscal, então o efeito de R$1 gasto pelo governo, o efeito disso na economia, quando está acima de 1, evidentemente, é um efeito multiplicador. Então, por exemplo, eu gastei R$1 em programa social. A expectativa é que você vai fazer gerar a renda de, aqui no caso, 1,5 numa fase de recessão. Então, vocês só grifem ali as fases de recessão, tá? Eu esqueci de trazer meu laser aqui. Só as fases de recessão, que é o que nos interessa, é o momento que a gente vive. Então, no momento que... Agora, é importante. Esse é um efeito multiplicador, mas ele também é um multiplicador ao contrário. Então, quando você corta programas sociais, você também tem um efeito recessivo multiplicador. Então, quando você reduz benefícios sociais, você reduz investimentos, que é ativos fixos, e reduz ou congela ou segura gastos com o pessoal, você está matando os motores de uma política fiscal para redinamizar a economia. Corre-se o risco, se você pensar em termos dinâmicos, corre-se o risco de aquela economia que se faz num tempo 1, gere uma queda de receita num tempo 2. Por quê? Porque se a economia entrar numa fase espiral de maior recessão, você reduz a sua própria arrecadação. Então, a economia que você fez, a gente viu esses casos, tanto no governo federal, na época da gestão do Levi, onde se fez um ajuste fiscal que terminou o ano com um déficit maior do que começou, e a gente viu isso aqui também, em 2016. Porque a gente já está fazendo cortes. A gente já está encolhendo a máquina, enxugando onde é possível, onde não é possível, mas está fazendo na marra esse governo. E mesmo assim, está tendo queda de receitas. Bem, pode passar. Então, uma alternativa mais razoável é questionar 3 pontos. Atribuir a crise a um problema exclusivo estadual, quando a escala do problema é nacional, e esse é o nosso principal desafio, eu vejo, para a gente pensar a alternativa, é nacionalizar esse problema. A União assume o papel simplesmente de credora, não é o papel de União, aliás, podia até tirar esse nome, porque não está cuidando da União, ela está cuidando do seu gasto, da sua gestão. Então, a União assumiu um papel simplesmente credora, sem redistribuir competências e recursos no âmbito do Pacto Federativo. Aquela questão da segurança, não vou perder do tempo, senão não vou me alongar, a Ana vai falar, eu creio disso, né, na questão da segurança, não é isso? Que é uma dos pontos que está nas medidas que eles passaram aí no folder para vocês. Eu só falo aqui rapidamente da segurança, porque é o seguinte, por que eu que vim com essa ideia? Por que segurança? Porque a segurança é o segundo maior gasto do Estado do Rio de Janeiro, e esse gasto cresceu enormemente nos últimos anos, com toda aquela política que era vitrine na segurança pública. Só que a segurança pública no Estado do Rio de Janeiro não é um problema estadual, é um problema nacional. E se mostrou, e se mostra agora o desmantelo, talvez, desse programa de segurança por falta de recursos, que agora os casos voltou de novo, a gente está voltando aos anos 90, não é isso? Voltamos de novo àquela sensação de insegurança, né, cada vez mais presente, justamente porque um problema de segurança nacional, como o do Rio de Janeiro, esperar que um governo estadual, os problemas que ele tem, que à medida do tempo eu consigo expor, vai arcar com o gigantismo disso, para vocês terem sua noção, a UPP nem tinha começado, porque ela nem tinha saído da cidade do Rio, praticamente. Não, o professor Valdec hoje, inclusive, mencionou isso quando estava discutindo região metropolitana no debate hoje na UF. Então, nem tinha começado e não tinha escala financeira para dar conta disso. Então, se a gente achar que a gente vai conseguir resolver o problema de segurança do Rio com finanças estaduais,
está lascada. É melhor blindar carro, contratar segurança. Ok? A gente tem que discutir isso em termos de um pacto federativo, de um Fundo Nacional de Segurança Pública, de uma política que seja muito além de ficar mandando força nacional para ficar reprimindo manifestantes. Mas, propriamente, ter ali recursos federais para fortalecer a nossa polícia. Bem, e o terceiro ponto, que eu já tinha mencionado, não articular a questão das finanças de uma grave crise econômica. Então, por isso que eu acho fundamental aqui a gente discutir essas responsabilidades do governo federal. Pode passar. Bem, esse aqui é o gráfico mais tradicional. Talvez, se fosse um técnico do governo, começa por ele, que é para mostrar a explosão, tá certo, do balanço das contas primárias. Então, você vê ali, a partir de 2012, um crescente déficit primário. O que eu faço questão de lembrar sempre é que, se você pegar desde o governo da Rosinha, que é ali 2003, né, até os últimos anos mais recentes aqui, a maior parte dos anos foi superávit fiscal. Foi superávit primário, desculpa. Então, ou seja, cadê esse dinheiro? Cadê esse dinheiro que foi constantemente superavitário, que no momento, porque se você somar, por que eu estou falando isso? Se você somar todos os anos, da garotinha para cá, você vai ter um superávit acumulado. 4 bi de superávit acumulado. Agora, se você só somar, como o governo gosta de fazer, ele só gosta de contar a história triste. Você pega de 2012 até 2016, você tem um acúmulo de 30 bi de déficit primário. Aí mostra um quadro explosivo. Mas e os azulzinhos anteriores? O que se fez com esse dinheiro? Que não criou um fundo, não criou nada de reserva para fazer política anticíclica. Agora estão se pensando nisso, não é isso, Leonardo? Fazer aquele fundo, mesmo assim é uma merreca para o empresário, né? Aquele fundo ali de equilíbrio fiscal, para tentar tirar um pouco do empresário ali para fazer um fundo para as empresas incentivadas, né? Mas é uma merreca e mesmo assim está com vários processos judiciais reclamando de constitucionalidade disso, enfim. Pode passar. Bem, aqui é o gráfico para defender para o senhor, uma coisa que a gente fala, e às vezes parece que a gente está falando de boca para fora, sem dado. O problema do Rio é uma violenta queda de receitas. O azul é receitas, o vermelho é despesas. As receitas no Rio entraram no abismo. Esses são os anos mais recentes, depois eu vou mostrar um dado mais longo. Mas, ou seja, a partir ali mais ou menos de 2014... já começa um pouco antes, a queda de receita começa em 2012, mais ou menos. Né? Mas ali em 2014 e 2015, você cai num buraco, num precipício ali. Há uma queda vertiginosa de receita pública. Como o governo se preparou para isso, quando caiu isso, jogou para a plateia, jogou para a torcida. E está fazendo um ajuste dessa maneira, porque, ou seja, ele não vai expor para os senhores que muito mais do que um problema do como ele gasta, é como ele não fez uma política de desenvolvimento econômico para aumentar a capacidade de arrecadação tributária. A gente vai ter dados aqui de CMS, vai ver uma trajetória dantesca, vai ver dados de estrutura produtiva medida do tempo, uma trajetória complicada. Política de desenvolvimento. Mas o que é vendido para a gente? Rio de Janeiro viveu uma bonança econômica, estava na bola do dia, grandes eventos, grande atração de investimento. A mídia vai falar, então o erro foi que o governo soube aproveitar essa janela de oportunidade. Na verdade, não houve bonança econômica nenhuma, em termos de estrutura fiscal, nenhuma mesmo. De modo que, quando surge um problema da gravidade que é a crise econômica brasileira, ela atinge mais que proporcionalmente o Rio de Janeiro. A gente vai ainda especificar um pouco melhor isso. Mas aqui é só importante um detalhe, né, para passar. Queda de despesas também, queda de receitas. Como vocês percebem, as duas caem, só que a receita cai mais que as despesas. Se você usa um discurso de retórica que você tem que só reduzir despesas, você está correndo atrás do próprio rabo, porque eu vou reduzir despesa, vou cortar recursos, às vezes para as instituições, e a receita continua caindo. Então foi mais ou menos isso que se fez ano passado. Você fez um gigantesco arroxo, jogou um resto a pagar imenso para esse ano, e a receita continua caindo.
Então, ele só jogou para o próximo ano, ou para os próximos anos, o problema, porque esse ajuste da forma que está sendo feito é ineficaz, porque não combate o cerne do problema, que é uma violenta queda de receita. Pode passar. Bem, para não falar que é só anos mais recentes, vamos ver o Rio de Janeiro, a maravilha da bonança econômica do Rio. Aqui é a taxa média anual de crescimento da receita corrente líquida. Pegando essa série longa 2002-2016, aqui são todos os estados, tá? Qual é o estado que tem a menor taxa anual de crescimento da receita corrente líquida? Está em vermelho ali, né? Rio de Janeiro. E eu gosto de frisar isso aqui, Mink, Valdec, porque a gente sempre está nesse debate e fala, mas Minas Gerais, Rio Grande do Sul, vê a diferença da taxa média anual de receita corrente líquida de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que são outros casos que tentam associar o Rio de Janeiro, é bem diferente o quadro, ou seja, Rio Grande do Sul, são os amarelos, tá? 3,3, é mais que o dobro da média do Rio de Janeiro. Minas Gerais, então, nem se fala. Então, ou seja, eu não vou discutir aqui Minas, não vou discutir Rio Grande do Sul, mas é importante a gente entender que o Rio de Janeiro tem que se discutir as especificidades desse quadro. E não fazer esse discurso oportunista de botar todo mundo no mesmo balaio de gestão equivocada, de gastança exagerada de uma série de governos, sem discutir propriamente porque cada um tem esse quadro. Minha preocupação aqui é entender por que o Rio de Janeiro tem esse problema. Ok? Volto a falar, não é só conjuntura recente de crise. Quando o Brasil foi bem, a nossa receita corrente líquida era uma porcaria. Então, ou seja, tem um problema ali de arrecadação tributária. Pode passar. Isso aqui, só para falar dos anos mais recentes, aqui é o saldo da receita corrente, pegando 2 anos. Se a gente pegar aqui de 2006, começo da gestão Cabral, até o último ano, a nossa receita cai, como eu já mencionei ali para os senhores. Tá ok? Agora, diferente de Minas, diferente de São Paulo, diferente de Rio Grande do Sul. Que aquele outro gráfico que eu mostrei só estava Rio de Janeiro. Aqui é para comparar com outros estados. E, mais uma vez, fazer o discurso. A questão do Rio é diferente de Minas e Rio Grande do Sul. Porque eles não tiveram uma evolução negativa da receita corrente líquida nos anos mais recentes. A gente teve. Pode passar. Esse aqui é só o ponto para falar, mas a gente já está fazendo cortes. Cortes, inclusive, cortes que a gente nem é discutido. Cortes que, por exemplo, simplesmente não repassa o dinheiro para pagar fornecedor. E o famoso dane-se, né? Desculpe ficar usando esse termo o tempo todo, mas é para provocá-los exatamente. Ou seja, então, insistir nessa retórica aqui, esse indicador mostra o seguinte, é despesa no numerador, despesa primária, e no denominador, a receita corrente líquida. Dá mais ou menos uma evolução de despesa e receita, como é que vai se casando ao longo dos anos. Com exceção de 2014, para pegar os anos mais recentes, que é um ano eleitoral, houve um aumento ali desse indicador. Porque, claro, no ano eleitoral, dá aquela pesada no acelerador para ganhar a eleição. Mas nos outros anos, ou seja, tem uma queda continuada desse indicador. Então, está chegando ao fundo do poço. A gente só não consegue mais cortar a despesa, porque já chegou nas despesas obrigatórias. Aí só consegue cortar se mudar a lei, mobilizar a opinião pública, fazer um discurso moralista, que tem que mexer no plano de carreira, esse tipo de coisa para conseguir cortar mais. Pode passar. Mas um ponto que é importante aqui é entender, aqui eu dei esse diagnóstico rápido aqui da evolução do caixa, mas aqui entender aonde que foi o nó, onde que nós amarrou. Por que a gente está com esse pacote aí na nossa goela, essa faca na nossa garganta? Porque o Rio deve. O governo do Estado do Rio deve, não deve pouco, deve muito. Se for pensar em total da dívida, está mais ou menos em torno dos 73 bi. Só que um detalhe, a trajetória disso, os últimos anos, há um crescimento explosivo do endividamento do governo do Estado com a União. Então, mais do que ele dever muito, ele está compulsivamente se endividando cada vez mais. O que a LERJ comemorou quando aprovou ali a contribuição que vai conseguir acelerar um novo endividamento do governo do Estado do Rio de Janeiro? É dar veneno para o paciente. Ok?
Ou mais do que veneno, né? Porque aqui não mata, né? Ele mantém como uma droga, né? Você deixa o cara ali naquela abstinência, não precisa de mais dívida. Você precisa de mais dívida? O que você tem aí? Ah, eu tenho a SEDAI. Então, toma a SEDAI, me dá dívida. O que você tem aí? A remuneração do servidor. Ah, então a gente passa a Previdência, me dá mais dívida. Ele vai tentando tirar da onde dá para conseguir ter mais dívida. E como eu queria frisar, isso aí é cavalarmente nos anos mais recentes, né? É importante entender que isso, na minha retórica da responsabilidades federais, e essa explosão inicial, a Ana, creio que ela vai desdobrar isso também, que isso foi para fazer investimentos do governo federal, investimentos de interesse nacional. Aquilo que muitos falam, Olimpíada, a Copa do Mundo, não é isso? Isso é interesse nacional, isso. Boa parte do endividamento inicial aqui dos anos 2012, 2014, mais ou menos esse começo desses anos aqui, foi para fazer esse investimento numa seguinte regra. Rapidamente, para explicar aqui, não me alongar, desculpe, senhores. Como o governo federal tinha já um problema de primário ali, e se ele usasse orçamento ia piorar esse problema de primário, de contas primárias, qual foi a jogada? Bota o governo dos estaduais para fazer o investimento e ele financia via bancos públicos, sendo quem o fiador, o governo federal. O que acontece? O governo do estado do Rio agora não tem dinheiro para pagar esses empréstimos que ele contraiu, só que era empréstimo para fazer investimentos públicos que poderiam ter sido feitos pelo governo federal. Se tivesse sido feito pelo governo federal, a minha taxa de endividamento teria sido menor. Então, ou seja, é uma questão federativa isso. Eu não vejo como nenhum problema eu ter arcado com essas dívidas e ter feito investimentos, se eu pensar que investimento pode ter um efeito do ponto de vista do desenvolvimento econômico. O problema é a gente não entender a questão federativa. Na hora que chegou a conta, o governo Temer teve para o banheiro e deixou a conta com o Rio de Janeiro. E pelo contrário, passa a cobrar do Rio de Janeiro como se fosse apenas um respaldo a um dinheiro que a gente não perguntou por que o Rio de Janeiro pegou, né? Isso foi a primeira fase do processo de endividamento mais recente. A segunda fase foi acreditando que a crise era passageira. Então, para você tampar problemas de caixa de alguns anos, 2015 foi muito isso, você pegava a dívida, mas achando que daqui a 1, 2 anos a economia se recuperava, a arrecadação subia e eu pagava essa dívida. Só que a economia não se recuperou. Então está no pior dos mundos. Tem que pagar a dívida e precisa de mais dívida. E qual é a solução do governo Temer? Mais dívida. Então a gente não consegue nem pagar a anterior. Aí ele fala, não tem problema, por 3 anos a gente vai esquecer. Esquecer com detalhe, não vai ser perdoado nenhuma parte do montante dessa dívida e vai ser corrigido. A gente não vai pagar os juros por esses 3 anos, mas lá na frente isso vai ser corrigido. Então, na verdade, quem está livrando a cara com esse pacote são as gestões que terminam ano que vem, ou terminam antes, talvez. Ou terminam antes, terminam daqui a alguns dias, não sei. Mas, pensando na lógica aqui da brincadeira, terminam em 2018, 3 anos. Lá em 2019, que a gente vai começar a pensar se o Rio conseguiu ou não. Aí renova isso, já é um outro governo, aí é outra história. Quem é político sabe, é um outro ciclo político. Né? É um outro ciclo político. E aí o pesão fala, ufa, pelo menos por enquanto eu me livrei. Né? Bem, então é importante entender isso. Ao impedir que se financie o déficit através de orçamento, como o governo federal fez, lembrando, o déficit, evidentemente, do governo federal era muito maior do que o do governo estadual, mas ele se autofinanciou. Ele passou um orçamento ali negativo para o Congresso aprovou, o que não deixou na época da Dilma. Ok? Agora, aqui, veja bem, quando chega aqui, a gente não tem como fazer isso, porque a gente não tem poder para rolar a se autofinanciar o nosso déficit. Não tem. Eu não tenho banco público, não posso emitir moeda,
Não posso, não tenho. Não estou discutindo, né? Porque às vezes pode alguns colegas que falam, mas isso aí pode dar um problema inflacionário. Eu estou falando em termos de interesse do governo do Estado. Não posso fazer. O governo fala, ainda bem que não pode. Só que o governo federal pode, senhores. E é por isso que ele consegue botar a faca na nossa garganta. Porque, como eu gosto de falar, o governo federal ele tem a faca e o queijo. Ele tem a faca porque ele arresta, ele cobra, ele exige imposições e contrapartidas, mas quem tem o dinheiro para resolver o problema é o governo federal. O governo do Estado não tem menor capacidade de se financiar. E o governo federal, não sendo cobrado, o que ele faz? Vai botar o orçamento dele aqui? Coisa nenhuma. Não é um problema político, é um problema de credor e devedor. Então, eu vou tratar o Rio de Janeiro como se ele fosse uma empresa. Uma administração de massa falida, como eu creio que meus colegas em seguida vão discutir. Massa falida não faz política pública, né? Quando você faliu a Vale, quebrou a Vale, ela não tem que fazer política pública depois que ela faliu, né? A gente tem. Então tem um detalhe aqui, tem uma diferença entre ser administrador de massa falida quando você é um governo e quando você é uma empresa. Mas o governo Temer não é política pública, massa falida, administrar isso. Então ele coloca a gente numa trajetória continuada, porque essa que é a ideia, vai continuar de endividamento crescente, numa lógica de dívida sobre dívida. Ou seja, um comportamento altamente especulativo. Pode passar. Essa é a nossa trajetória, comparado com outros estados, da dívida consolidada líquida. O Rio é esse azul mais rachurado, grandão aqui, tá? Então você vê que em nenhum caso, eu comparei São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, exatamente para comparar com outros casos que falam que é a mesma coisa, que está no mesmo barco. Nenhum tem uma trajetória explosiva de endividamento igual a do Rio de Janeiro. Ok? Rio Grande do Sul começa lá de cima, mas estabiliza no período mais recente. Minas Gerais cresce um pouquinho nos últimos anos, São Paulo está mais confortável. O Rio não, é uma trajetória quase exponencial. Pode passar. Lembrando qual é a solução que está sendo dada, né? Exatamente. Ainda faz maquiagem. Isso é só, a Ana acho que vai discutir melhor isso, eu vou passar rápido. São concentrados em poucos anos, tá? Essa explosão do endividamento público, tá? Então, de 2012 a 2015, 22,4 bilhões de dívida. Pode passar, Abelha. E depois, creio que a Ana desenvolve melhor esses detalhes ali anuais. Essa é a nossa comparação ali para ver o montante, né? Então, o Rio deve 73,6 bi. É importante entender aqui a coluna, as primeiras colunas, é quando o valor foi contratado e agora, em valor presente, né? Então, ou seja, o saldo no final do ano passado. É importante entender mais a participação ali, como a gente concentra, então, como credor, a União. Que é um pouco a estratégia da própria lei de responsabilidade fiscal. Né? Você vai concentrando na União, né? A União que vai sendo esse fiador. O problema é quando a gente tem uma União que não tem um entendimento federativo. E aí agora ela tem um poder de barganha imenso, porque a gente só deve a ela. Pode passar. Aqui só um detalhe, né? O povo da auditoria da dívida pública gosta sempre de lembrar isso, eu esqueci de mencionar ali, que a maior parte do nosso montante de dívida é da renegociação da dívida lá dos anos 90, tá? Que está rolando isso, que até hoje o Estado do Rio de Janeiro não pagou essa dívida. Está rolando. A taxas de juros escorchantes, taxa de juros de mercado. Ok? Então, assim, a gente está financiando, desde o final dos anos 90, o governo federal. Com essa lógica que foi acordada ali e que se manteve até os dias de hoje. Complementando isso, ainda tem a antecipação de royalties e participações especiais. Lembrando, royalties e participações especiais é usado como tapa-buraco na Previdência Pública. É o ativo que o governo do Estado joga para a gente. O que o governo do Estado fez nos anos recentes? Ele trouxe essa receita, antecipou isso. Receita dos próximos anos, ok? Para os anos mais... no caso aqui começou esse mais ou menos em 2015. E trocou isso por dívida. Então, ou seja, você me antecipa o que eu ganharia em 2016, 2017, 2018.
Só que aí depois é securitização isso, né? Se você securitiza, você vai, não, você negocia isso com o banco, ele vai cobrar juros. Então a gente trocou uma antecipação de 8,4 bilhões de receita antecipada, que ajudou a tapar o buraco, ali, particularmente em 2015, por agora, até 2020, ter que pagar de dívida em torno de 18,4 bilhões. Fazer conta, né? Trocamos 8 por 18, não é uma boa conta. Pode passar. Esse é o nosso cronograma, então, de pagamentos e juros. Se não tivesse pacote, o que a gente tem que, nos próximos anos, tem que pagar de montante de dívida e de encargos? Mais ou menos, a gente tem para os próximos 10 anos, tem que pagar em torno de 8 bi a ano de dívida. Ok? Os próximos anos, próximos 10 anos. O que o pacote faz? Ele empurra isso para cá. Então, ou seja, 2017, quer dizer, 2017 vai pegar, não sei quando é que vai assinar isso, mas vamos jogar 2018, 2019, vamos fingir que a gente não tem isso. Depois que acabar o plano, volta isso, porque não está mexendo nessa estrutura desse cronograma. Só que com um detalhe, não é simplesmente empurrar para a direita o gráfico, é aumentar, porque você vai ter mais dívida. Então, em vez de 8 bi, pode ser 8,5 por ano, pode ser 9. Mas não vai ser mais pesão nem Temer. Ok? Vai ser os resistentes. Pode passar. Então, não oferece, veja bem, um problema que é estrutural, ou seja, esse problema que é a forma de solução, como eu estou tentando mostrar nos slides anteriores, ele, na verdade, ele empurra para frente o problema e talvez aprofunde o problema na forma como vai administrar a estrutura de endividamento. Não oferece uma solução para a crise econômica, para os impactos que isso tem para o futuro do desenvolvimento econômico do Estado e como esse Estado pode realizar sua política pública. Então, para isso, aqui não vai dar tanto tempo de desenvolver. Eu defendo, nessa minha tese, né, ou seja, que o Rio de Janeiro tem uma estrutura produtiva oca. Isso tem que ser discutido. Em todo o debate da crise no Rio de Janeiro, não se discutiu a debilidade econômica do Rio de Janeiro, da sua estrutura produtiva, dos impactos que isso tem na arrecadação tributária, é muito mais do que incentivo. Não é renúncia, é incapacidade de arrecadação, de fato. Porque você tem uma estrutura que, comparado com os outros, como a gente viu ali, eu vou mostrar depois uma comparação com São Paulo em particular, tem um retorno fiscal muito pior. Pois bem, então, se você foca exclusivamente nas finanças, acaba enfatizando a folha de pagamento, sem contextualizar com os efeitos de algo maior e com outras especificidades. Não houve bonança econômica, eu vou apresentar alguns dados de estrutura econômica em seguida, desde a segunda metade da década passada, para ser desperdiçada. A crítica deveria, então, discutir esses indícios de desindustrialização nacional que atingem mais que proporcionalmente o Rio, levando a uma trajetória problemática de arrecadação. Então, ou seja, a nossa crise, ao meu ver, esse é o meu diagnóstico de fundo, é que a gente tem uma estrutura produtiva oca não enfrentada, e que não vai ser enfrentada. É o famoso, para os meus alunos, é o ceteris paribus, tudo mais constante. Para o português claro, dane-se. Pode passar. Comparando com São Paulo, então, aqui é um exercício de comparação bem simples. É comparando proporcionalmente o PIB de São Paulo e do Rio e a sua estrutura tributária, a receita tributária. Se você for ver ali pelos dados, mais ou menos, o Rio tem 3 vezes menor o PIB comparado com São Paulo. Só que ele tem 5 vezes menor a sua receita tributária. Então, veja bem, eu não estou querendo que o PIB do Rio seja igual ao PIB de São Paulo, mas proporcionalmente ao porte da economia fluminense, ela gera uma arrecadação tributária menor. Ao meu ver, o que explica, em particular, isso, não é problema de fiscalização, para lá estar um fiscal ali conseguindo garantir maior arrecadação simplesmente. É muito mais grave que isso. É uma falta de adensamento produtivo. De você ter maior agregação de valor nessa economia e, evidentemente, associado a isso, maior arrecadação, que é proporcional ao valor produzido. Ok? Pode passar. Só um detalhe.
Se a gente, aí eu fiz essa proporcionalidade ali, está em amarelo, né, essa simulação ali, que é o seguinte, se o Rio, em vez de ter 5 vezes menos a receita tributária, tivesse só 3 vezes menos, então, ou seja, fosse proporcional ao tamanho, isso daria um aumento de receita tributária em torno de 56,6%, ou seja, hoje a nossa receita tributária seria em torno de 22,3 bilhões a mais. Resolvi o problema desse ano, né, que está previsto um déficit de 19B. Mas a gente não tem. Pode passar. Evolução do ICMS, principal imposto, né, a principal fonte arrecadatora do governo do Estado. Aqui, mais do que mostrar a evolução disso, vamos destacar aqui os últimos anos, para mostrar, porque mais do que a evolução aqui, que há uma queda disso, em meio óbvio, que está caindo a arrecadação do ICMS, é aqui a decomposição disso por setores. Para a gente ver, então, o que está puxando essa arrecadação para baixo. A gente vai ver ali, é o azul escuro, eu não estou com leite, não tem, que ali o azul escuro, aqui tá, começa a reta vermelha ali, um pouquinho em cima disso, aquele azul escuro ali é petróleo, tá? Então, o que começou a puxar a arrecadação do ICMS para baixo foi a crise do petróleo, evidentemente. Só que o que está propagando isso, ali houve um aumento de arrecadação no início do ano passado, que foi muito com aquele aumento ali de tarifa de energia e tudo mais, né? Então houve um ganho ali, puxou um pouco para cima, o amarelinho, né? Tá vendo? Puxou ali para cima a energia. Só que depois, esse ano aqui, o 2016, o que voltou a puxar de novo para baixo a arrecadação foi indústria e serviços. Indústria é o cinza, indústria é o laranjinha que está em cima, e embaixo, cinza é o serviço, setor terciário. Se o serviço e a indústria que estão puxando a arrecadação para baixo, isso é crise econômica, senhora. Não é mais um fator só de um ou outro setor, não é só mais crise do petróleo. Já é a economia do Rio de Janeiro que está parando de funcionar, que está se retraindo produtivamente. E nenhuma coisa no pacote busca reverter isso. Pode passar. Isso aqui é só para mostrar, então, a gravidade do problema de estrutura produtiva do Rio. Eu vou passar rápido por isso, porque para focar mais no que interessa aqui. Aqui é a agregação de valor, tá? Uma série encadeada do crescimento do volume do valor adicionado bruto, a contas regionais. Azul é Brasil, Rio de Janeiro é o que está embaixo em vermelho. Você vê que abre uma boca de jacaré. Então, ou seja, em nenhum momento o Rio conseguiu reverter uma trajetória que cresce a taxa menos que proporcional à trajetória nacional na sua agregação de valor. Aqui é VAB total, tá? É a economia como um todo, não é só a indústria, não. A economia como um todo. Os únicos anos que o Rio se aproxima da média nacional nessa agregação de valor é 2009 e 2014. Mas não é porque o Rio deu algum repique, não. É porque esses anos há uma redução da trajetória nacional, é efeito estatístico. Veja bem, aqui eu estou pegando desde 2012, então pega todos esses períodos para dizer que é bonança, que não é bonança, que tem grande evento ou não. Como trajetória de longo prazo, há uma trajetória de crescente perda, ou melhor dizendo, diferença em termos de capacidade de agregação de valor na economia. Pode passar. Aqui é um outro indicador que mostra também isso, né, nos anos mais recentes, aí, aqui é exclusivamente para a indústria, que em particular o que eu quero destacar ali é o vermelho, é o Rio de Janeiro, é o valor da transformação industrial para o valor bruto da produção industrial, que mostra a intensidade da queda no Rio de Janeiro. Então, aqui é a intensidade da perda de agregação de valor na indústria do Rio nos anos mais recentes. Pode passar. Lembrando, Rio de Janeiro, alguns aqui mais experientes. Desde os anos 70, o Rio de Janeiro é a segunda base industrial do Brasil, hoje é a quinta. Ninguém discute isso. Parece que a indústria... Quando na LERJ se discutiu a desindustrialização do Rio de Janeiro? A perda de porte e perda de participação na indústria nacional. Ok? Passando da segunda para a quinta. Não foi por efeito porque os outros estados cresceram muito, como vocês vão perceber. Tem indicadores que mostram que há uma debilidade produtiva do Rio de Janeiro. E não está sendo enfrentada. E isso está tendo agora impactos visíveis na arrecadação tributária. Pode passar. Só mais um dado de trajetória, porque eu acho que é bastante grave isso aqui. Eu gosto aqui é emprego. 85 é o ano é o único ano que eu tenho lá, que é onde começou a base da RAS. O Rio de Janeiro, Estado, é o único Estado
do Brasil, que hoje, aqui é a indústria, tem menos operário do que tinha em 85. Veja bem, não é que cresceu menos, não. Hoje tem menos do que tinha em 85. Você pode falar, tem reestruturação produtiva, inovação tecnológica, cambal, mas nenhum outro estado é isso. Hoje é o único que, ou seja, é uma evolução com perda absoluta, não é apenas perda relativa. Ok? Antes você tinha lá 520 mil, agora você tem 474. Nenhum outro estado tem isso, como vocês podem ver nos outros estados principais industriais ali. Ok? Inclusive, tem evoluções expressivas, né? Você pega ali, ok, São Paulo tem uma evolução pequena, mas quando cresce um pouquinho, São Paulo está concentrado a grande parte da indústria brasileira, mas os outros estados, 45%, 100%, Minas Gerais, que falam aí que é a mesma coisa que Rio de Janeiro, Paraná, que você tinha lembrado lá hoje à tarde, né? O Paraná. Pode passar. E isso se reflete numa concentração em poucos setores. Tá? Então, ou seja, mais do que apenas um problema de dinamismo, é uma especialização estrutural em setores de commodities. E que o mais importante aqui são setores que a gente tem, justamente por ser de commodities, que a maior parte da organização de mercado é internacional, a gente tem pouco poder de decisão e coordenação de decisões nessas cadeias. Soma com o Estado, que tem esse problema de estrutura de planejamento, de déficit numa estrutura de planejamento, de pensar a sua economia, então se agrava ainda mais. Então a gente está refém de poucos setores que se reverte muito facilmente com qualquer balanço, com qualquer conjuntura adversa na economia mundial, e isso cai como uma bomba no Rio de Janeiro. Pode passar. Aqui é só para não deixar de falar do petróleo. Em um ano, aqui é o peso de royalties e participações especiais na receita total do Estado. Em um ano, 2015, cai pela metade o peso disso. Mas não só simplesmente cai pela metade, cai a uma taxa sem precedente para a média histórica. Que eu fiz questão de botar ali em laranja para você ver que está bem diferente dos outros anos. Pode passar. Pode passar isso aí, depois eu falo em seguida. Aquele gráfico ali, anterior, é o gráfico do Secretaria do Tesouro Nacional, que fala, o problema do Rio é que ele gastou muito. Aquele gráfico ali, se quiser até a gente volta, mas ele vai botar lá, o Rio foi o estado que mais gastou. Eu boto aquele gráfico só para dizer, eu não estou fugindo do que vocês apontam, do que vai ter editorial na mídia defendendo que o problema do Rio é uma gastança generalizada. Só que o mesmo trabalho deles aponta que, é o mesmo ano que eles usaram, que foi 2015, que o Rio, em termos de estrutura de gasto com despesa com o pessoal, não é o estado que mais gasta, ele é o que mais cresceu em despesa com o pessoal, segundo os dados do Tesouro, mas não é o que mais gasta. Ele está ali na média, está ali circulado, setinha, ok? O que mais gasta são quais? Adivinha? Minas Gerais e o Rio Grande do Sul. Olha a diferença dos estados que mais gastam, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul, com o Rio de Janeiro. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então não bota a gente junto, porque os problemas deles são outros, talvez até mais graves que os nossos. Pode passar. E aí vamos tentar entender, então. Então, peraí, você falou que está havendo um aumento de despesa e tudo mais, então será que é porque a gente está vivendo uma vida de luxo? Servidor público no estado do Rio de Janeiro ganha mais do que funcionário do BNDES, do que secretário da Fazenda, do Tesouro. E aí a gente começa aqui só com emprego, né? 2016 a 2015, o Rio de Janeiro cresce, aqui a expansão da ocupação no setor público do Rio de Janeiro, estadual, a uma taxa menor que a média nacional, sendo que, nos anos mais recentes, 2010 e 2015, ele decresceu, ou seja, reduziu o tamanho do serviço público no Rio de Janeiro. Então, vocês não estão ficando maluco quando eu falo que falta concurso público. E, na verdade, o que explica tudo que está acontecendo aqui não é um aumento dos concursos públicos. Lembrando que a gente sempre gosta de grifar isso, eu grifei lá na audiência e faço questão de grifar aqui, que boa parte dos concursos públicos que nós, o ERJ, fizemos, é ali correndo atrás de edital e cobrando que a Secretaria de Fazenda aprovasse. Às vezes até com cobrança do Ministério Público, do Judiciário, falando tem que fazer concurso. Porque eles seguram isso. Pode passar. Será que então é porque o salário? Eu mostrei ali que não é porque aumentou muito o emprego. Será que é salário? A gente está com um salário muito bom?
Aí eu comparei com outros estados, fiz um ranking da remuneração média do setor público no Rio de Janeiro, comparei 2016, 2010 e 2015, que é o ano mais recente que eu tinha. Em 2016 para 2010, a gente cai no ranking nacional. A gente cai da 8ª posição para a 12ª posição. E, pasmem, em 2010 a gente está abaixo da média nacional do setor público. Só que esse período, eles não mostram. Quando eles começam a fazer conta, em 2009, 2010, eles não pegam esse período anterior a 2000, mais ou menos 2009, 2010, aonde houve uma defasagem salarial muito grande acumulada. No ano recente, a gente tentou se aproximar de novo, a gente chegou à 9ª posição, não voltamos à 8ª. Então, a gente não recuperou nem nesse ranking aqui a posição que a gente tinha em 2006. Ok? Oi? É, exatamente. Pode passar aqui. Aí eu vou acelerar isso aqui, não vou tanto discutir isso, peço desculpa ao senhor, porque senão aqui eu fiz algumas comparações aqui salariais, isso aqui eu deixo para passar um pouco, acho que só que ele já ilustra esse ponto. Pode passar isso. Pode passar isso. Aí aqui só para comparar a máquina pública de ativos, né, porque depois eu vou falar dos inativos. Máquina pública. Olha como a nossa máquina pública é inchada, senhores. Comparado com outros estados. Aqui é até do José Roberto Afonso, lá da FGV, né, esse lado que ele usa, né? Rio de Janeiro, comparando em termos de PIB, em termos da renda domiciliar, é o estado que tem a menor máquina pública. A gente está no pior dos mundos, porque a gente está no problema de ajuste fiscal sem Estado estruturado. Aí recomenda-se, tem que cortar, enxugar o Estado, mas o Estado nem cresceu o que ele deveria. Não estamos no pior dos mundos. Pode passar aqui. Aí a outra comparação é com outro indicador, com a receita corrente líquida, mais uma vez o Rio ali encabeça uma das últimas posições, pode passar, Guilherme. Mas aonde tem um problema, se você quiser discutir inchaço da máquina? Aí a gente comparou aqui, isso aqui é um trabalho do professor Mauro Osório, que eu estou replicando aqui, comparou em termos per capita, para ver justamente o atendimento das máquinas do Rio, São Paulo e Minas. Olha o tamanho em termos per capita da despesa com o Legislativo, o Judiciário e as áreas afins, né? Ou seja, Ministério Público e Defensoria. Comparar Rio com São Paulo, acho que é bem autoexplicativo. O tamanho do gasto proporcional no Rio de Janeiro com o de outros estados. Ok? Ali, só para falar, Legislativo no Rio de Janeiro, só uma ilustração, está 76,88, São Paulo é 29,40 e Minas Gerais 55,64. Agora, aonde que é menor que os outros estados? Compara com vocês aqui, por exemplo, o dado de educação. Aonde que é o corte mesmo, né? Pode passar. Mas aí, se eu fosse do governo do Estado, eu ia mostrar essa tabela para os senhores. Muitos dos deputados usaram algo semelhante a isso para dizer que não é justo com uma população sofrida, que precisa de saúde, precisa de educação, arcar com a Previdência, que é a principal fonte ali de gasto do governo do Estado. Está ali, ó. É o número 9 ali, Previdência Pública, aqui é a LOA desse ano, que deve mudar, né, com esse pacote, deve ser ajustado, está dando ali mais ou menos em torno de 20,7 bilhões com Previdência Pública. Qual é o segundo maior gasto? Segurança. Por isso que eu falei aquele dado de segurança, é importante a gente discutir isso. Se a gente gastando de segurança de 12 bi. Eu não comparei com outros estados, mas eu desconfio que deve ser um dos estados que mais gasta com segurança pública. Cabe fazer esse exame. Está aqui, mas aí eu teria que procurar. Ali, ó, está ali, 19, Ciência e Tecnologia, ó, 19. 364. É um 0, nem chega nem a 5. Ok? Mas a retórica é o seguinte. O problema é a Previdência. Olha como é que é injusto. População precisando de dinheiro para a saúde, para a educação, e tem que arcar com essa pequena parcela da população
que escolheu ser servidor do Estado do Rio de Janeiro, querer ter previdência pública com meu dinheiro, não é isso? Pode passar então, vamos discutir previdência. Aqui, eu sei que o tempo é estourado, mas é porque tudo no Rio de Janeiro é complicado. No Rio de Janeiro, para discutir previdência, eu tenho que explicar a previdência para os senhores. A gente não tem um modelo de previdência, a gente tem dois modelos. Quem é servidor já sabe dessa história, mas como tem muito aluno, tem que explicar isso. A gente não tem apenas um modelo. A nossa previdência já foi reformada em 2012. Já teve uma lei que criou a segmentação de massas, que criou a previdência complementar para os novos servidores. E criou-se dois planos. Os nomes são horríveis, porque não diz nada. Um chama plano financeiro, que são os servidores antigos, que entraram até setembro de 2013. Os novos são chamados de plano previdenciário. É quem entrou depois de setembro de 2013. Ok? A diferença vai estar nos benefícios. Porque como você quer mexer em direito, você não pode mexer em direito adquirido, então você mexe em quem entra. Com detalhe, que é importante frisar aqui. Qual é a única regra de exceção? Quem continua no plano financeiro, no plano antigo, tem mais benefícios? Militares. Só os civis que entraram depois de 2013, que entram no plano novo, que tem menos benefícios. Ou seja, não é de hoje que para a gente conseguir passar alguma coisa, a gente dá sempre uma folga para a corporação, né? Os militares, como agora estavam recebendo, bem antes da gente, esse tipo de coisa. Bem, então, esse é um ponto importante de entender, porque como eu vou mostrar ali o cálculo atuarial em seguida para os senhores, o déficit, e eles não mostram isso quando vai mostrar lá no jornal para os senhores, vamos somar os dois, só há déficit no plano antigo. O plano novo é superavitário. E vai continuar sendo por um bom tempo. E mais do que isso, o plano antigo, a trajetória dele é de ajustamento. Ele só não zera porque entra servidor militar. Se não tiver servidor militar, ele zera. Porque não entra mais ninguém. Aliás, eu desconfio que lá na frente vão querer acabar com esse plano. Vão falar que não é justo ter servidor militar com uma previdência diferenciada. Mas aí é daqui a 30, 40 anos. Mas o ponto é importante entender o seguinte. Qual é a minha fala aqui? Não há um problema estrutural de previdência no Rio de Janeiro. Não é que não há déficit. Não há um problema estrutural. Não tem que se fazer um ajuste para fazer a previdência do Rio de Janeiro. Ela corrige no tempo, porque já foi feito esse ajuste. Qual é o problema? É o que eu chamo de custo de transição. Ou seja, você tem um conjunto de anos que vai demorar para isso se equilibrar. E aí eu pergunto, por que o servidor tem que pagar a conta quando na lei que instituiu a segmentação de massas, lá em 2012, se coloca que os déficits previstos no plano financeiro, que é o plano anterior, devem ser, está lá na lei, é artigo da lei, devem ser arcados pelo ente governamental. Só que com a crise, botaram esse bode na sala. Não se discutiu também, eu sei que eu não posso me alongar, como você descapitalizou sistematicamente a Previdência do Rio. Você, além de ele não ajudar a Previdência a se equilibrar, ele tirou ativos da Previdência. Inclusive para fazer caixa. Nada disso. Tá. Fala, não é justo, faz um discurso moral, não é justo a população ficar pagando para a previdência de uma camada de servidores abastados que nós somos. Bem, então, rapidinho aqui, passa aí, só para mostrar pode passar, Bela. Então, esse é o cálculo atuarial, lá em cima está o plano financeiro, que é o mais antigo, e o plano previdenciário. Se vocês quiserem, para rapidamente dar uma lida nisso sem perder muito tempo, o verdinho aqui, que é aquela trajetória ali, é o saldo, tá? Então, o vermelho é as despesas, os azuis são sempre as receitas das previdências, né, dos dois modelos. Como vocês estão vendo aqui, o plano previdenciário ele é superavitário. O que está deficitário, por um bom par de anos, é o plano financeiro, é o antigo. Mas ele, lá, em 2060, mais ou menos, se equilibra. O problema é o seguinte, a gente fez o Rio Previdência, instituiu um fundo de capitalização da Previdência Pública, mas tem o seguinte, tem um passivo, é um problema de origem. Eu não comecei minha Previdência zerada, eu não comecei com a superavitária, e o problema agora é esse. Tem um conjunto de servidores que vão se aposentar,
Mas eles são servidores dos anos 60, dos anos 70, ou de até antes disso. E o que eu faço com isso? Vou matar eles? Para acertar? Que é um passivo de origem, tá certo? Não começou quando se criou o fundo, porque é isso que ok, você quer discutir seriamente, você tem que criar ali um plano para cuidar desse custo de transição. Aí, beleza, se der problema lá, você vai colocar que é um desequilíbrio na gestão do fundo. Agora, se você já começa com um fundo louco, desequilibrado, para chegar no momento de crise financeira e fazer um discurso moral para botar a conta no servidor, é que não dá. Até porque, como eu já mostrei antes para o senhor, esse problema do Rio é queda de receita. Então, sem exagero de retórica, pode passar, o Estado do Rio, eu ouso dizer, está querendo financiar e indiretamente nos dobrar. O governo Temer está querendo se financiar com a nossa remuneração. Quer fazer o ajuste fiscal dos dois com parte do nosso salário. Não basta só defasar o nosso salário, congelar ele, como eles pretendem, mas também reduzir agora, aumentando contribuições que não são voluntárias, né? São impostas, são compulsórias. Essas são as descapitalizações que o governo do Estado fez, é um relatório do Tribunal de Contas, pode passar, dá em torno de 14 bi, mais ou menos, que ele descapitalizou. Então, ao meu ver, o que está sendo usado... Isso aqui eu vou passar rápido, até porque eu acredito que a Ana discute bem esses pontos aqui de propostas. Então, ou seja, o foco no retorno rápido melhor para a União como credora, não esboça tolerância com a dívida ativa das empresas do Rio de Janeiro. Então, tem uma série de medidas que a gente poderia discutir aqui, securitização da dívida ativa, Lei Candir, atraso na Agência Nacional do Petróleo para acertar o valor do cálculo dos royalties. Lembrando que, inclusive, eles alteraram a lei, não só não pagam o que devem a gente que está defasado, como mudou a lei para pagar menos. Mudou agora, por decreto. E ainda a questão velha do ICMS do petróleo. Mas veja bem, eu vejo todas essas questões aqui como questões complementares, porque, na verdade, está tentando ali discutir receita e formas de aumentar a receita. A discussão é muito mais do que isso. É uma discussão federativa. Do que é esse governo federal, qual a responsabilidade dele com uma crise em um dos principais entes da Federação Brasileira. Pode passar. Aqui são os devedores do Estado do Rio de Janeiro. Só vou frisar só os dois primeiros, porque falam, a dívida é impagável, um monte de cacareco, um monte de empresa quebrada. Só que os dois principais devedores é Petrobras e Correios. Surpreendentemente, duas empresas do governo federal. Pode passar, só que eles botam a gente na justiça. E eles ainda botam a gente na justiça para não pagar nas suas empresas e botam a gente na justiça confiscando, bloqueando, para a gente pagar o que a gente deve para eles. Bem, aqui a Lei Candir, né, que é um ponto importante, eu posso desenvolver nas perguntas se vocês quiserem, não vou perder nesse detalhe aqui, é uma desoneração federal que tinha que ter um repasse compensatório para o governo do Estado, isso está defasado, dando uma perda aqui calculada mais ou menos de quase 50 bi. Então, isso já perdoava mais da metade da dívida que o Rio de Janeiro tem com a União, e há todo um questionamento, um embrólio jurídico disso, mas que a gente não vê um posicionamento firme do nosso governo do Estado, diferente de outras unidades, como Minas, como o Pará. Pode passar. Então, para terminar aqui, essa é a finalmente, o último slide. Conclusão, é preciso nacionalizar a crise do Rio. Então, em caráter emergencial, eu continuo defendendo isso, mesmo que não ocorra, porque cada vez está mais distante disso. Em caráter emergencial, caberia à União fazer transferências voluntárias para o Rio de Janeiro, assumindo a responsabilidade, então tem que ser orçamento federal com orçamento estadual. Se fosse pensar lá no acordo de consequências econômicas da tensão federativa, né, plagiando o Keynes aqui, é isso que a gente tem que fazer. Porque senão a gente está botando o Rio com uma dívida impagável, sem capacidade de sair desse imbróglio. Porque precisa ir além, então, desse debate contábil de gestão e orçamento, de fazer continha, e enxergar um sentido muito mais amplo e profundo de um processo no qual o Estado e o planejamento público no Rio precisam ser resgatados no seu papel estratégico para enfrentar a sua debilidade produtiva. Porque ao enfrentar a sua debilidade produtiva, não está só ajudando o Rio, não. Está recuperando a economia brasileira. Tem várias frentes fundamentais para o desenvolvimento brasileiro no território fluminense.
que vão ser inviabilizadas sem uma política pública de desenvolvimento, sem capacidade para realizar isso, como o próprio papel da UERJ, como centro de saber, de organização de pesquisas, esse tipo de coisa. Então, não basta apenas recomendar uma mobilização pública, que a gente está tentando fazer aqui, se a gente não alterar esse diagnóstico. Porque se a gente falar um fora pesão e entrar lá um outro, que vai fazer a mesma impostura, não adianta. A gente tem que empoderar um novo discurso. A gente tem que mexer no xadrez político nacional. Não é simplesmente com foras, mas propriamente fazer uma coisa que é quase, diria eu, um ineditismo nesse Estado do Rio de Janeiro, que é aprender a defender os interesses do Estado e não ver isso como uma coisa menor. Ok? Então, ou seja, é um pouco essa ênfase que eu dou ali e agradeço aos senhores. Obrigado.